Olá pessoal, vamos à primeira aula de redação com a professora Naura Galan. Vamos estudar hoje a estrutura do parágrafo. Para requisitos importantes, saber o que é período, saber o que é parágrafo e o que é tópico frasal. Vamos continuar. Período. Período começa com a letra maiúscula e vai até o ponto. Pode ter uma ou mais orações. O período simples, uma oração. O período composto, duas ou mais orações. O que é uma oração? É a frase que apresenta um verbo. Ana canta. Canta é o verbo. Então, nós temos uma oração em Ana canta. Locução verbal. Ana gosta de dançar. Gosta de dançar? Uma locução verbal. Então, nós temos uma oração em Ana gosta de dançar. Ou seja, oração é a frase que apresenta um verbo ou uma locução verbal. O parágrafo, o que significa o parágrafo? O parágrafo é uma ideia completa, ou seja, com início, meio e fim. O introduzir, desenvolver e concluir uma ideia forma o parágrafo. Logo, cada parágrafo precisa desenvolver somente uma ideia, com início, meio e fim. O que é um tópico frasal? Tópico frasal é o núcleo do parágrafo, é a ideia principal que você vai desenvolver no parágrafo. Deve ser conciso, deve ser composto no máximo com 3 orações. Como fica então a estrutura do nosso parágrafo? Nós temos então a ideia núcleo, que é o tópico frasal, as ideias secundárias e a conclusão. Não há necessidade de o tópico frasal aparecer sempre no início. Não há necessidade. Ele pode aparecer em qualquer lugar do parágrafo. Pegamos aqui um exemplo, então, de um parágrafo com sua estrutura. Nós usamos para o tópico frasal a cor vermelha, para o desenvolvimento azul e para a conclusão a marrom. Então, vamos ao exemplo. Viver em cidades tornou-se um grande desafio. O nosso tópico frasal. No nosso primeiro período, encontramos a ideia principal no início do parágrafo neste exemplo. Continuando, em qualquer lugar e a qualquer hora, seja quem for, as pessoas são vítimas das mais variadas formas de violência. Estamos desenvolvendo a ideia central, que é o tópico frasal. Então, esta parte é o desenvolvimento do nosso parágrafo. E a conclusão do nosso parágrafo. É preciso que a comunidade e governo tornem-se aliados na criação de medidas para mudar essa situação. Aqui neste parágrafo, nós temos uma pequena solução para a ideia principal, que é o tópico frasal. O parágrafo, então, está formado de 3 períodos, em que nós temos no primeiro período o tópico frasal, no segundo período, o desenvolvimento do tópico frasal, ou seja, da ideia central, e no terceiro período, a conclusão da ideia central, da ideia que foi desenvolvida aqui dentro do parágrafo. Então, aqui ocorre o desenvolvimento com início, meio e fim de uma ideia. A isto nós chamamos de parágrafos. Todos os parágrafos apresentam em si uma ideia, e esta ideia precisa ter sempre início, meio e fim. A isto nós chamamos de parágrafo. A redação normalmente é composta de 3 parágrafos e todo parágrafo precisa ter a sua ideia com início, meio e fim. Na aula de hoje, é isto que eu quero que compreendam, que todo parágrafo tem um início, meio e fim. E todo parágrafo apresenta uma ideia central que chamamos de tópico frasal.
O desenvolver dessa ideia e a conclusão dessa ideia fecha sempre de forma muito adequada o desenvolvimento de um parágrafo. Até a próxima aula. Estarei aqui com vocês novamente na aula 2 de redação. Um grande abraço.